Agora esse videozinho vai explicar um pouquinho para você como é que funciona o aprendizado do ser humano, né? E os sistemas de como seu cérebro funciona. Então, eu vou pedir para você que você assista um videozinho que eu tô te mandando aí, em anexo, para que você entenda como é o aprendizado humano e como é que funciona essa captação de informações no seu cérebro, por quais sistemas ele passa, para que você consiga fixar. E eu vou te provar por A mais B que você fixa qualquer coisa dentro de você através da repetição. Então, se você tem alguma coisa que não está dando certo na tua vida, você vai precisar repetir várias vezes aquilo de uma forma diferente para que seu cérebro conecte essa formação dentro de você, ok? Então, a gente vai estudar a função de gravação dessa informação, ou seja, o seu cérebro que grava as memórias, grava aquilo que foi feito na sua vida, que aconteceu no seu passado, mas ao mesmo tempo a gente vai estudar também como é que reformula isso, como é que a gente aprende uma nova forma de fazer a coisa. Então, por exemplo, se você era uma criança que apanhava muito do seu pai, se você apanhasse uma, duas, três, o cérebro não registraria. Mas se você apanhou 20, 30, 100, ele registra. E ele registra que pais são ruins. Então, a primeira coisa agora que nós vamos trabalhar é o que foi gravado dentro de você. Então, nessa primeira formação do curso, eu vou te ensinar que um ser humano, ele é composto por algumas coisas na vida. Eu vou falar de curva X e curva Y para ficar mais fácil de você entender. Então, a curva X seria a sua personalidade, a sua essência. Como é que Deus fez você? Então, essa é a curva X. E aí, como funciona a tua personalidade? Deus te dá uma essência com vários talentos, dons, que a gente chama de personalidade, nós vamos ver sobre isso mais lá na frente. Então, a formação da tua personalidade. Essa essência, que é a curva X, a gente vai ter a curva Y. E aí, com relação a esse quadrante, você vai entender que na curva Y, o que vai pegar na curva Y? Vai pegar todas as experiências que você teve ao longo da vida, coisas que a sua família já tinha antes de você nascer, que foi passado para você, hábitos, costumes, e também trejeitos, e também culturas, e também a formação do superego, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a formação da psique humana. Então, tudo aquilo que a tua família acredita que é certo. Então, se a sua família acredita que é certo comer todos os dias, no jantar, um sanduíche, você vai passar a vida toda praticamente comendo sanduíche. Se a sua família acredita que orar antes das refeições é importante, você vai provavelmente repetir isso ao longo de toda a sua vida, porque é uma coisa de repetição que você decorou. Se na tua família os pais batiam nos filhos, vai ser natural que você acredite, de repente, né, ou mesmo sabendo que é ruim que os filhos apanhem, você acabe praticando isso sem ter muito controle sobre aquilo, porque foi aquilo que aconteceu com você, que foi a forma que você repetiu aquilo que te ensinaram. Então, você é o resultado dessa curva XY, que é a tua personalidade versus o que aconteceu com você. Como eu tenho uma personalidade racional, algumas coisas que aconteceram comigo e que de repente aconteceram com a minha irmã, que tem uma personalidade emocional, nós vemos o mundo de forma diferente. Eu vejo de uma forma mais lógica e ela, minha irmã, vai ver de uma forma mais amorosa, por exemplo, porque ela é emoção. Então, aquilo que causou uma informação dentro de mim, pode ser que dentro dela tenha causado diferente. Então, pode ser que eu gravei de uma forma e ela gravou de outra completamente diferente, porque somos diferentes nesse senso. Eu trabalho com o hemisfério esquerdo em maior proporção. Ela trabalha com o hemisfério direito em maior proporção. Então, é assim que a gente aprende como é que as pessoas absorvem a informação do mundo. Pode, na mesma família, acontecer um mesmo problema e cada uma dessas pessoas da família, se elas forem racionais ou emocionais, introvertidas ou extrovertidas, elas vão decorar a informação de acordo com a sua essência. Como é que aquilo vai ficar gravado dentro delas tem a ver muito com a personalidade, como é que elas têm como essência de mundo. Eu espero estar sendo clara com vocês, mas se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem para mim, ok? Então, essa essência que vai dizer como é que essa pessoa vai absorver essa informação. A partir desta gravação dessa informação, a pessoa tende a criar um processo repetitivo dessas informações. E a isso, na psicanálise, nós damos os nomes de determinismo psíquico. Nós acreditamos na psicanálise que existe uma determinação que você, por todas as experiências que você foi gravado, principalmente até os 7, 8 anos de idade, repita isso até o final da tua vida. Vivi, mas eu gravei coisas que, por exemplo, me fizeram muito mal. Ok, você vai repetir. E se você não tornar aquilo que é inconsciente consciente, se você não tirar
de lá de dentro do seu cérebro que está guardado, e jogar para a tua consciência, a tendência é que você reproduza incansavelmente, como se fosse um piloto automático, sem ter a menor noção de que você pode sair desse círculo. E que isso que foi gravado é reprogramável, ok? Então, quero que você pare a pensar. Por exemplo, existem hábitos e costumes culturais aqui na Itália que me assustaram bastante. Quando eu cheguei, a gente foi no supermercado e eu vi que as crianças apanhavam na cara. Os pais batiam, pá, na cara das crianças. E eu levei muito susto com isso, porque no Brasil, se uma pessoa bate na sua cara, isso vocês sabem. Imagina, é muito vexatório, é muito vergonhoso, é muito humilhante uma pessoa bater na cara. Nunca que meus pais encostaram a mão na minha cara. Meu pai me batia, mas não era assim, na cara nunca. Não pode, porque a cara é uma coisa que é da vergonha, é da humilhação, é humilhante. E aqui na Itália é comum eles baterem na cara dos filhos. E aí eu percebi que aquela geração de dor que causava em mim quando eu via um cenário, não causava neles. E que eles reproduziam. Então os filhos também batiam na cara, porque era natural dessa reprodução. Então, essa reprodução vem de coisas culturais, ou seja, coisas que você viu que dentro da sua cultura é ok, que talvez existem muitas coisas na nossa cultura brasileira, por exemplo, que o italiano deve falar, nossa, como por exemplo, a gente mistura as comidas, né, coloca arroz, feijão, tudo no mesmo prato, para eles é horrível, isso não existe, parece lavagem de porco, eles não comem assim, eles comem primo piatto, secondo piatto, tudo separado. E a gente coloca tudo no prato, e para eles isso é horrível. Isso, se eu vou fazer um jantar à italiana, por exemplo, aqui em casa, uma cena, eu tenho que convidar os meus amigos italianos e tenho que servir prato 1, prato 2, porque eles não comem misturados, entendeu? Não tem esse hábito. Então, cada cultura tem um jeito. Então, você é resultado dessa formação cultural que deram, mais a cultura da tua casa, que deve ter também coisas na sua casa em específico, que são hábitos, e que vocês repetem. Por exemplo, fazer oração ou não, né? Antes da refeição, fazer meditação, não fazer meditação. A minha mãe é mais fitness, então você vai fazer exercício a vida toda, porque na tua casa todo mundo é fitness. Agora, se ninguém na tua casa é fitness, é natural que você tenha muito mais dificuldade de fazer exercícios físicos, porque não foi uma programação. Você vai ter que embutir isso, e isso vai demandar muita repetição. Entenderam? Então, a constituição humana é feita nesse formato. E agora eu quero que você se ponha para esta próxima aula que a gente vai ter na quarta-feira, que eu vou passar o vídeo para vocês. Eu quero que vocês se ponham a pensar a respeito de que programação vocês têm dentro de vocês, né? Então, essa programação que vocês têm vai ajudar vocês a se conhecerem e observarem um pouco mais sobre vocês. Para vocês poderem entender mais e terem mais coisas sobre esse curso, conseguirem absorver bastante, eu quero que vocês aprendam algumas coisas que eu vou citar agora nesse próximo vídeo.